Pode botar. Boa noite, amigos. Que a paz do Mestre Jesus possa continuar nos envolvendo hoje e sempre. Vamos continuar, queridos amigos, os nossos estudos a respeito dos pensamentos do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, analisando esse aspecto da sua obra de divulgador do Espiritismo no Brasil. Nós questionamos antes de escolher os temas de hoje. Entre tantos, que tema ou temas abordar neste nosso segundo encontro? Foi a dúvida que ficamos no início. Ao longo dos mais de 300 artigos, foram 316, para sermos exatos, escritos por Dr. Bezerra, um tema se sobrepõe acima de todos: a existência do Ser Supremo, Criador de todas as coisas, Deus. Então, basicamente, este é o nosso primeiro tema. O segundo tema que ocupou as cogitações de um médico dos pobres foi a figura do espírito mais perfeito que já habitou o planeta Terra, Jesus de Nazaré, o Cristo Redentor. Eis os nossos temas de hoje. Vamos então, queridos amigos, começarmos a repassar aqui rapidamente alguns pensamentos do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. A existência de Deus. Dr. Bezerra, quando escreveu esses artigos há 130 anos, 132, 133, ele se dirigia especialmente aos materialistas, aos positivistas, que negavam a existência de Deus. Então, Dr. Bezerra, fazendo considerações dirigidas a esses sábios, que muitas vezes ele escreveu entre aspas, ele dizia o seguinte: suprimir do universo a ideia de Deus é fazer do homem a obra mais inexplicável da criação. E Dr. Bezerra acrescentava: não é possível conceber o universo sem Deus. Essa teoria é inexplicável. Nós, então, nos dizia Dr. Bezerra, poderíamos perguntar: quem fez o homem? De onde veio o homem? O materialismo não responde satisfatoriamente esses nossos questionamentos, dizia Dr. Bezerra. E ele acrescentava ainda, na sua argumentação dirigida aos materialistas, referindo-se à causa da negação da existência de Deus. O orgulho, primeiro, causas, o orgulho de não sujeitar-se à opinião universal. O orgulhoso não quer, ele quer ser diferente, ele não quer se sujeitar à opinião do mundo. A fraqueza de querer aparecer por ideias repulsivas. O sujeito quer aparecer de qualquer maneira, quer se sobressair, mesmo que seja por ideias repulsivas. E nós vemos como vemos isso hoje na nossa sociedade. E, principalmente, a deficiência de estudos e a impropriedade do método. Eis as principais causas da negação. E Dr. Bezerra acrescentava: quem fala de uma ciência que não estudou a fundo é um simples amador.
E amador não pode ter autoridade para negar o que afirmam os professores da matéria. Então ele diz: se eu não entendo nada de física, eu não posso negar um fenômeno que professores de físicas afirmam ser verdadeiro. Que extraordinário raciocínio do querido Dr. Bezerra de Menezes. E ele continua: prova da existência de Deus. Precisa provar a existência de Deus? Essa prova já não é suficiente? E ele nos fala: provar que Deus existe, que o homem é imortal em sua essência, é ajuntar mais uma voz ao coro universal. Nos fala: levantado do meio de todos os povos, desde a mais remota antiguidade. É pura ociosidade. Então, a prova da existência de Deus está na essência de cada um de nós. O Espírito tem naturalmente essa ideia da existência de Deus, ele traz no seu ser. E para negar essa existência, só mesmo aqueles motivos que o Dr. Bezerra nos mostrou agora há pouco, o orgulho, a vontade de aparecer a qualquer custo. E ele nos fala mais ainda: não há prova mais robusta da verdade de um princípio do que o consenso universal. Ora, a crença em Deus vem da origem dos tempos. E os fatos, todos os fatos, provam a existência desse ser superior, dessa inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, provar, remontar argumentos, nos falava o Dr. Bezerra de Menezes, dizendo especialmente, falando especialmente aos materialistas, é pura ociosidade, meus irmãos. E ele acrescentava, perguntando a esses nossos irmãos materialistas: por que não acreditar na existência de Deus? Por que não vemos, não compreendemos? Porventura só devemos acreditar na existência do que vemos? E ele acrescenta: o cego não vê o sol, mas sente-o pelo calor de seus raios. Então, como não admitirmos a existência de um ser onipotente e onisciente contemplando as maravilhas da criação? Essas maravilhas atestam por si só, melhor que os raios do sol, um Criador de infinito saber e de infinito poder. Então, derruba com argumentos sólidos, convincentes, a resistência dos materialistas. E ele acrescenta sempre nessa argumentação crescente que vai envolvendo a todos: pois a razão desses homens está tão obcecada, doutor Bezerra, aí ele faz em forma de pergunta. A razão desses homens está tão obcecada que não lhes dá para compreender que não há efeito sem causa? Que o efeito está na razão da causa? Que efeitos inteligentes, como a ordem inalterável do universo, revelam causa inteligente? E tanto mais inteligente quanto mais apurado é o efeito? Amigos, eu estou aqui diante de um computador. Vocês estão diante também de equipamentos, recebendo
a minha fala, recebendo a transmissão dessas imagens, nós sabemos que esses equipamentos foram criados por um ser inteligente, foram criados por um homem. Este homem, com a sua inteligência mais ou menos adiantada, criou esses equipamentos que nos possibilitam essa comunicação. E se nós olharmos à nossa volta, olharmos o mundo à nossa volta, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo maravilhas. E qual foi a inteligência que criou tanta maravilha, que criou tantos bens, porque nós sabemos que a criação desse simples computador que estamos utilizando exigiu um homem, uma inteligência mais ou menos apurada. E para criar o nosso planeta Terra, e para criar o universo, era tudo isso que o Dr. Bezerra fazia, procurava colocar na cabeça dos negadores da existência de Deus. E ele acrescenta: vemos Deus na sua obra. Não vemos a Deus, mas vemos-lhe a obra que o revela. Porque é de tal magnitude que não pode ter, por princípio causal, por autor, uma força cega, o que seria menos compreensível do que a existência de uma força inteligente. Querer dizer que o universo, que o mundo, que os planetas se fizeram por si mesmo. O absurdo dos absurdos, acrescenta Dr. Bezerra de Menezes para a nossa compreensão. E ele nos fala ainda a compreensão de Deus. Não aceitais a existência de Deus, materialistas, porque não a podeis compreender. Mas compreendes a existência do espaço infinito e do tempo sem princípio e sem fim? Nós compreendemos? O homem já compreende a existência do espaço? Os cientistas estão ainda aí pesquisando, buscando informações para compreender o espaço infinito. Irmão Áureo, no Universo e Vida, ele nos fala, trazendo dados, informações da ciência, dos astrólogos, da existência de 1 bilhão de seres, deixa eu buscar aqui, 1 bilhão de galáxias, 1 bilhão de galáxias. E ele nos fala ainda que só a nossa galáxia possui cerca de 100 bilhões de sóis. Então, o homem ainda é um grãozinho de areia na compreensão do espaço infinito e do tempo. Porque qual o tempo do nosso planeta Terra? O tempo para nós só começou quando o planeta foi criado, mas o tempo, a eternidade já existia. Em A Gênese, no capítulo 6, o espírito Galileu traz uma extraordinária dissertação sobre essas questões do espaço infinito e do tempo. Então, Dr. Bezerra continua: apurai vossa razão e a vossa imaginação para ver se podeis fazer uma ideia, vaga que seja, do que foi e do que será, antes e depois do tempo. Queridos amigos, como não se dobrar a essa argumentação do nosso querido Dr. Bezerra? Apurai a razão, né? E a imaginação, a ver se podeis fazer uma ideia do que há antes de começar o espaço,
e do que há além do ponto onde ele se acaba. Ah, se pudesses realmente imaginar. Nada compreendeis a tal respeito. Portanto, não compreendeis nem o tempo nem o espaço infinitos. No entanto, podeis negar fé à existência do tempo e do espaço infinitos? Quem pode negar o tempo e o espaço infinitos? Porque não há vez de ser lógicos, porque não há vez de raciocinar. Vamos raciocinar, senhores materialistas. E doutor Bezerra abre um parênteses para falar na tortura dos descrentes, porque eles negam a existência de Deus, escrevem para negar, mas no fundo sofrem a tortura da dúvida. Quantas almas há por aí imersas em trevas e condenadas pela própria vontade a torturas inimagináveis? Porque, por não cogitarem umas, por não admitirem outras, a existência de um ser onipotente e onisciente. Que tortura! Criador incriado de tudo que constitui o universo. Doutor Bezerra de Menezes pergunta. Por quê? Porque esses descrentes, eles negam a existência de Deus, negam a existência do Criador, mas não conseguem explicar nem a própria pessoa, nem o próprio ser, não conseguem explicar o mundo em que vivem. E isso para eles é realmente uma tortura. O alvo do espírito humano, doutor Bezerra de Menezes, na sua argumentação, vai nos conduzindo e conduzindo os materialistas a uma compreensão mais larga. E ele pergunta: qual o alvo do espírito humano? O homem, o espírito humano, tem por alvo de seu maior aperfeiçoamento exatamente isto: chegar a Deus, ver a Deus. Esse é o objetivo do ser humano. Mas ele acrescenta: ora, nós, os habitantes da Terra, ainda estamos tão atrasados no desenvolvimento de nossa perfectibilidade, estamos tão atrasados, que é ato de rematada loucura já querermos devassar os mistérios que só no fim de nossa carreira nos serão descobertos. Nós, lembrando lá da escala espírita, né? Vamos tentar, vamos querer, vamos ter a pretensão de ver Deus na nossa inferioridade. É que doutor Bezerra mostra para os materialistas e também para nós, que somos crentes, mas que ainda estamos com a nossa crença procurando uma sedimentação. E doutor Bezerra nos acrescenta: depende de nós. Depende de nós o quê? Ele nos fala. E saibamos que de nós só, pelo bom ou mau uso que fizermos da nossa liberdade, depende nossa marcha progressiva, tanto intelectual como moral. As duas asas de subirmos, que, portanto, precisam ser equilibradas. Quais são essas asas? As asas, o saber e a virtude, porque ele diz que no reino de Deus não pode se admitir um sábio de mau coração, mas também não se pode admitir um santo ignorante. Doutor Bezerra de Menezes afirma isso
taxativamente. Nós precisamos das duas asas, precisamos do saber e da virtude para nos colocarmos em condição de chegarmos a Deus. E ele nos fala ainda a força e a luz. O que significa essa questão? A força e a luz. E saibamos finalmente que a força para a longa e difícil ascensão, assim como a luz que nos ilumina o caminho, tem por fonte a Deus. E, portanto, nem luz nem força terá para progredir aquele que for indiferente ou descrente, mostrando-nos que, se formos descrentes, não teremos nem a força nem a luz para progredirmos até Deus. Seria o mesmo que dizer que nós estamos, pelas nossas ações, nos afastando de Deus, nos condenando ao sofrimento, ao atraso espiritual. Assim, Dr. Bezerra de Menezes expôs o seu pensamento aos materialistas para mostrar a existência de Deus e a consequência que adviria para cada um de não buscar essa compreensão, de não buscar a crença na existência de Deus. Assim, queridos amigos, passemos ao nosso segundo tema da noite de hoje, e vamos ver os pensamentos de Dr. Bezerra de Menezes a respeito do Mestre Jesus. Jesus Cristo, Dr. Bezerra nos fala em um de seus artigos, esse título é um dos seus artigos, o Mediador Supremo. E ele começa neste artigo, aliás, um pequeno esclarecimento. Segundo o Dr. Silvino Canuto Abreu, no livro Subsídios para a História do Espiritismo no Brasil, até o ano de 1895, a página 52, esse artigo de Dr. Bezerra de Menezes sobre Jesus Cristo, ele foi o último artigo escrito, teria sido o último artigo escrito por Dr. Bezerra no jornal O País. Isso no dia 25 de dezembro de 1893. E ele começa assim, de uma forma até bastante poética, o seu artigo. Foi no dia de hoje, 25 de dezembro, vai para 2000 anos. Num estábulo de pequena e desconhecida cidade da Judéia, nasceu uma criança que, aos olhos do mundo, era para confundir-se e sumir-se na massa imensa dos que passam pela vida como a brisa pela superfície dos lagos, sem deixar sinal de sua passagem. Vejam que forma bastante poética de Dr. Bezerra. E ele quis nos convencer que não queria fazer, que não iria, que não buscava fazer literatura como escritor. A imagem mais linda do que essa que Dr. Bezerra de Menezes nos mostra de Jesus, não é? Não há imagem mais linda. E ele continua falando no tronco, na origem de Jesus. O menino procedia de um tronco tão humilde pela posição como pela condição. Seu pai era um carpinteiro, pobre e ignorante carpinteiro. Criou-se e viveu até a idade de 30 anos, ajudando seu pai no trabalho de todos os dias.
Ninguém lhe conheceu mestres, nem livros em que aprendesse mais do que é dado aos filhos do povo. Doutor Bezerra de Menezes, obviamente, ele sabia que naquele momento ainda da nossa caminhada, da caminhada da humanidade, dos nossos estudos, não era conveniente trazer informações mais detalhadas a respeito dos pais de Jesus, mas no livro Universo e Vida de Irmão Áureo, nós já tomamos conhecimento da origem desses pais de Jesus, Maria de Nazaré, de José, que vieram do planeta Sírios para colaborar especialmente na obra da vinda do Mestre à Terra. Mas o Mestre continua, né, mas Dr. Bezerra continua a descrever sobre Jesus. E ele destaca a condição de pregador. Ele nos fala: entretanto, desde os verdes anos, discutia com os doutores da lei. Depois dos 30 anos, confundia os escribas e fariseus e pregava nas sinagogas o evangelho do reino. Ora, queridos amigos, nós nos lembramos lá da narrativa de Lucas, o médico companheiro de Paulo de Tarso, e que depois escreveu o seu evangelho. Ele narra que a família de Jesus foi a Jerusalém para a festa da Páscoa. A festa da Páscoa era comemorada, era realizada para comemorar a saída do Egito. E Jesus ficou em Jerusalém e os seus pais pensaram que ele estava acompanhando a comitiva. Depois de um longo dia de caminhada, eles descobriram que Jesus não estava e voltaram a Jerusalém e encontraram Jesus ali entre os doutores, perguntando, respondendo, questionando. E Lucas nos fala lá no capítulo 2, versículo 47, que todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e as suas respostas. Vejam só aquele menino, aos 12 anos, Jesus de Nazaré, o pregador, aquele que veio nos mostrar o caminho a seguir. A sua palavra, continua doutor Bezerra de Menezes, a sua palavra era doce como um favo de mel do Imeto. Onde que fica o Imeto? O Imeto é um monte na Grécia, em Atenas, fica ao sul de Atenas. E os dicionários nos falam que nesta região do Monte Imeto, o mel de lá é de uma doçura inimaginável e que também há uma produção de mármore extraordinária nessa região. Então, doutor Bezerra traz, mostrando toda a sua cultura, não é? Para abrilhantar a sua palavra, a palavra de Jesus, doce como um favo de mel do Imeto, tocante como a lágrima que sobe do coração. Imaginem, queridos irmãos, a imagem poética que Dr. Bezerra de Menezes cria nesse instante para ressaltar a palavra de Jesus. E ele diz ainda, arrebatadora como a torrente que se despenha dos mundos cimos das montanhas. Sua palavra, ungida por inefável amor, abrasava corações
e infundia nas almas sentimentos e desejos mais do céu do que da terra. Doutor Bezerra nos leva aí à compreensão de que quando Jesus falava, quando Jesus se expressava, a multidão como que se desprendia da terra, as palavras de Jesus criavam no coração, nos sentimentos de cada um, esses desejos extraordinários de se dirigirem ao reino de Deus que Jesus veio trazer para todos nós. Vejam, queridos irmãos, que maravilha, que extraordinária imagem que Jesus, que Dr. Bezerra mostra de Jesus. A sua filosofia. A filosofia, aquela sublime filosofia moral que ele plantou e cujos frutos são a civilização que hoje gozamos, é um monumento que abalaria o mundo se fosse arquitetado hoje em tempo de maior saber humano. Quanto mais nos tempos em que o foi, tempos de obscurantismo e em meio de um povo em alto grau de atraso. Vejam, queridos irmãos, vamos voltar aqui. É um monumento que abalaria o mundo se fosse arquitetado hoje. A sua filosofia. A filosofia que o mestre nos trouxe, tanto que abalou o mundo, que dividiu o mundo, esse mundo ocidental, em antes e depois de Cristo. Antes de Cristo, a situação do mundo era uma. A partir de Cristo, a situação se transformou, a situação é realmente outra. E a transformação ainda não foi completa, a transformação não foi total, não foi absoluta, porque nós próprios, ainda somos refratários na aceitação do Evangelho de Jesus, da sua filosofia. Nenhuma sociedade moderna elevou suas aspirações além dos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, que são o alicerce de toda a excelsa doutrina. Vejam só, liberdade, igualdade e fraternidade que o Mestre Jesus trouxe para a humanidade, pregando na sua doutrina, modificando toda a estrutura do mundo até aquele momento, causando a revolução que causou. E Dr. Bezerra de Menezes acrescenta: sua doutrina, falando na doutrina de Jesus, sua doutrina, longe de ser o reflexo sequer de qualquer noção vulgarizada no meio em que foi criada, foi a antítese das ideias correntes do seu tempo e entre sua gente, tanto que por ela e só por ela foi condenado à morte ignominiosa da cruz. Vejam, queridos irmãos, o que nos fala, o que ressalta Dr. Bezerra de Menezes, mostrando que a doutrina de Jesus é absolutamente nova, inovadora. Jesus não se baseou, não se fundamentou em nada do que existia antes. Vamos voltar aqui um pouco. Sua doutrina, longe de ser o reflexo
sequer de qualquer noção vulgarizada no meio em que foi criada, foi a antítese das ideias correntes do seu tempo. Então, Jesus trouxe para nós tudo de novo. E doutor Bezerra acrescenta: daquela doutrina procedeu, pois, a verdade do direito na terra, sua supremacia sobre a força, que passou a ser mero instrumento de execução das leis reguladoras do direito público. Vejam só, a força, antes de Jesus, era dominadora. A partir de Jesus, a força passou a ser mero instrumento de execução das leis reguladoras do direito público, do direito de família, do direito individual. Vejam só, a força do direito sobrepujando a força. Os reis naquela época, antes de Jesus, os reis eram senhores da vida e da fortuna de seus súditos. Os reis podiam tudo. O marido tinha a mulher como escrava. O pai dispunha da liberdade e da vida do filho. E com Jesus, o rei passou a ser apenas o administrador de súditos. Ele já não tinha esse direito de vida e morte sobre as pessoas. O marido já não podia dispor da mulher como uma escrava. Todo o direito público, o direito de família, se modificou de uma forma extraordinária. Vejam só, queridos irmãos, como tudo evoluiu com a doutrina de Jesus. A elevação das ideias de Jesus foi outro destaque que o Dr. Bezerra de Menezes deu nesse seu artigo do dia 25 de dezembro de 1893. A elevação das ideias. A elevação das ideias emitidas pelo filho do carpinteiro da Galileia assombra ainda hoje, porque em moral ainda não apareceu um gênio que ultrapasse os limites deste preceito. Vejam só: ama teu inimigo e faze o bem ao que te odeia. Nenhum moralista, nenhum filósofo trouxe mensagem mais incisiva, mais revolucionária do que essa de Jesus, como nos mostra Dr. Bezerra de Menezes. Ama teu inimigo e faze o bem ao que te odeia. E depois, Dr. Bezerra de Menezes nos dá um outro destaque: a obra do Cristo. O que destacar-se na obra do Cristo? E Dr. Bezerra nos fala. Citam-se milagres pasmosos feitos pelo Nazareno. Eu busquei lá no dicionário, eu falei, pasmosos? Dr. Bezerra de Menezes está nos causando, nos dando um nó, fazendo a gente estudar um pouco mais. E eu fui buscar lá o pasmoso, vem de pasmo, espanto, assombro, né? Pasmoso é aquilo que causa assombro, é aquilo que causa pasmo, e pasmo é espanto. Então, doutor Bezerra de Menezes nos fala, citam-se milagres espantosos, assombrosos, feitos pelo Nazareno. Mas será que esses milagres representam a verdadeira obra do Cristo? Doutor Bezerra nos fala. O maior e mais admirável de seus milagres é ele mesmo,
é a obra que produziu, com a elasticidade precisa para estar sempre na vanguarda do progresso humano através dos séculos. É a obra do Cristo. É o Sermão da Montanha e sua imaculada pureza. É o Sermão da Montanha. Vejam só, queridos amigos, o Sermão da Montanha está lá nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. No Sermão da Montanha, nós temos o ensinamento do Cristo na sua maior pureza. Nós vamos fazer apenas um pequeno destaque do capítulo 5, das bem-aventuranças, quando Jesus nos fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Essa é a obra do Cristo que Dr. Bezerra de Menezes destaca. É o exemplo sobre-humano de lavar os pés de seus discípulos. É toda a sua vida corpórea. Finalmente, é o perdão que pediu ao Pai do alto da cruz para os seus algozes. Essa é a obra do Cristo que Dr. Bezerra de Menezes entende que deve ser o destaque na nossa observação, na nossa admiração por Jesus. E ele nos fala ainda na ciência das leis que Jesus tinha. Jesus tinha a ciência das leis que regem o universo, das quais nós mal lobrigamos algumas mais rasteiras. E porque possuía aquela ciência, produziu por ela fatos que, aos olhos dos que ignoram, passam por milagres, derrogação das leis postas por Deus. Jesus tinha ciência das leis, porque ele foi o divino escultor do planeta Terra, conforme nos fala Emmanuel lá em A Caminho da Luz. E, finalmente, queridos amigos, queridos irmãos, estamos chegando hoje ao fim do nosso estudo desta parte da obra de Dr. Bezerra de Menezes como divulgador, o grande divulgador do Espiritismo nascente. E ele nos fala sobre Jesus, fechando o estudo maravilhoso que ele fez a respeito do Mestre. Daí a fundada convicção universal de que foi ele um enviado, um ser providencial, convicção ainda mais firmada em suas qualidades pessoais, superiores à de todos os homens, desde os tempos pré-históricos até hoje. Que a paz do Mestre Jesus possa continuar nos envolvendo hoje e sempre. Muito bem, Joãozinho, muito bem. Olha, que belas reflexões todas essas.
E João, pensando, não é, que você trouxe somente excertos, são trechos, são pensamentos, são frases, não é? A pessoa que tiver a oportunidade de ler o artigo na sua íntegra, parar um pouquinho mais, não é, João? Refletindo nessas ideias, não é? O prazer, a satisfação, a alegria de penetrar profundamente. É como se você estivesse navegando nos pensamentos de Bezerra de Menezes, né, João? É uma Exatamente. satisfação muito grande, não é, João? Muito grande mesmo. Eu sei que você conviveu com isso, não é? Pela alegria com que você está expondo essas ideias todas, não é, João? Ah, sim, não há dúvida. Esse curso, para mim, eu fui o primeiro e o maior de todos os beneficiados. É isso mesmo, João. Que coisa interessante. E vocês vejam como é que são as coisas. Eu, quando fiz o convite ao João Ramos, não é, para fazer esse curso, quando eu propus a ele esta ideia, ele me disse: eu já estava começando a trabalhar essas ideias, a organizar o pensamento, pensando em preparar alguma coisa. Aí coincide, né? A gente sabe que os mentores trabalham, não é, João? Nos Exato. orientam, fechando os pensamentos. E agora estamos tendo essa oportunidade. Mas antes de fazermos a prece, João, a semana passada nós pedimos e você deu a linhazinha do que seria estudado essa semana. E a semana que vem, João? Só para mexer um pouquinho no interesse das pessoas, o que é que você trará? Olha, doutor Bezerra de Menezes, ele colocou nos seus artigos o seguinte: a pluralidade das existências, a reencarnação, ela é a pedra fundamental do espiritismo. Sem a reencarnação, nada estaria explicado. Até mesmo o tema que estudamos hoje, sem a reencarnação, estaria comprometida. A existência de Deus estaria comprometida sem a pluralidade das existências. Então, é o nosso tema da semana que vem. A pluralidade das existências.